Atenção Brasil, primeiro tema aí, a gente já fez, agora é o tema do Goiás. Antes do tema do Goiás, eu tenho uma informação para você de casa. Hoje pela manhã, né, eu estava ouvindo aqui a grande jogada Band News, e aí o André Rodrigues falou que o Wesley Garcia estava disponível para empréstimo, que ele não seria aproveitado pelo Goiás. Ontem à noite eu fiquei por 10 minutos ao telefone com o ex-presidente do Paysandu, e hoje é o comandante do futebol da equipe do Papão, o Alberto Maia, sujeito maravilhoso, pessoa fantástica, que bate-papo bacana, escuta a gente todo dia praticamente, gostou demais do que a gente fez aqui da rivalidade com o Remo, com o futebol do Pará, figura maravilhosa, foi presidente executivo do Paysandu e hoje ele é o chefe do comitê que faz as contratações e que cuida do futebol da equipe do Paysandu. Então, sim, pessoa fantástica. E aí eu mandei uma mensagem para ele hoje cedo. Falei, presidente, surgiu essa informação aqui do Wesley Garcia disponível para empréstimo e tal. O Paysandu não teria interesse na contratação do jogador, não? Aí de imediato ele me respondeu. Falou, Thiago, temos uma reunião hoje à tarde com o executivo para definir essa questão. Ou seja, o Paysandu tem interesse na volta do Wesley Garcia para 2026. E o Wesley Garcia é um patrimônio do Goiás, é um jogador que tem contrato longo com a equipe esmeraldina. Foi um investimento que o Goiás fez, né? Olha, o que o Wesley Garcia, né, ele produziu nessa temporada de 2025. Ele fez 22 jogos e apenas 2 gols. Pela Série B, apenas 1 gol, 11 partidas. Pelo Campeonato Goiano, 8 partidas, nenhum gol, uma assistência. E na Copa Verde, ele marcou 1 gol em 3 jogos. Ele jogou menos de 1000 minutos. Jogou muito pouco e produziu muito pouco também. Enfim, Nivaldo Carvalho, Wesley Garcia, até pela situação financeira do Goiás, poderia ser um jogador importante? Ou a diretoria do Goiás acerta ao emprestá-lo, visando a próxima temporada, comandante? Eu nem teria trazido o Wesley Garcia quando o Goiás o contratou. E, aliás, é uma das coisas erradas que o Lucas Andrino fez, né? E é contratar jogador e fazer contrato longo. Bicho, qual que é o critério para isso? O Goiás se apaixonou pelo Wesley Garcia por causa de alguns minutos que ele jogou contra o Goiás aqui no estádio Venerável Camarada Eli Pinheiro. Foi naquele jogo em que o Paysandu acabou empatando o jogo, o Hélio dos Anjos era treinador do Paysandu na época, e aí o Goiás se apaixonou nos olhos cor de mel do Wesley Garcia. Caríssimo, custo-benefício com uma disparidade gigantesca em relação ao custo, né, e aquilo que ele apresentou. Esses 22 jogos aí que estão relacionados como... que ele jogou, ele não era titular não, é jogo que ele entrou, na maioria das vezes, no transcorrer das partidas. O único jogo que o Wesley Garcia, ele apresentou-se como titular e tinha uma perspectiva de rendimento extraordinária, foi naquela semifinal ali no Serra Dourada, quando o Jair Ventura encontrou uma posição boa para ele, ele estava acabando com o jogo diante do Vila Nova. E ele se machucou no primeiro tempo, quando ele saiu, o Goiás desmoronou no jogo, né? Aí deu naquilo lá, o Goiás foi eliminado na semifinal pelo Vila Nova e pronto. Só! O resto, bicho, jogou nada... Rendimento baixíssimo, não fez assistência, fez pouquíssimos gols. Se o Paysandu quiser, o Goiás tem que entregá-lo correndo e agradecer ao Paysandu. Fim de ano tá chegando e você precisa trocar de carro. Não deixe para depois. Chame o Tibaço da Primeira Mão, Saga e mude de vida. Acesse o site e conheça. São mais de 3.000 opções para você. primeiramaosaga.com.br. Você micro, pequeno e grande empresário, precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Procure a Delta Certificadora. O telefone é muito fácil, 623996-6699. Venha para a Delta Certificadora. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. Pneus Express. E Seba. A Black foi prorrogada por mais uma semana. Só aqui você garante telha Brasilite 366 por R$1,10 por apenas R$ 89,90. A cada R$500 em compras, você garante um sorteio maravilhoso de um Corolla Cross 0 km. Tá esperando o quê, família? Venha pra Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Vai deixando o like, hein, gente? Danilo Pantoja. Fala, Tiagão, bora tomar um tacacá aqui em Belém? Ô, Danilo, ano que vem estarei aí, né? Brevemente estarei aí para conhecer esse estado maravilhoso. Estelito José de Oliveira, o Paysandu é o maior clube do Norte. O Remo tem que ficar na Série A pelo menos 10 anos
para superar o Papão da Curuzu. Penso rigorosamente igual a você também, Estelito. Tamo junto nessa aí. César, toda vez que o Wesley Garcia entrava, ele colocava fogo no jogo. Cara, esse comentário aqui, ele é interessante e ele parte aqui de um pensamento que eu tenho. Eu não estou defendendo aqui o Wesley Garcia porque eu entendo minimamente de futebol. O Wesley Garcia com a camisa do Goiás foi uma tragédia. Põe todo mundo na tela do canal do YouTube, Giovana, para eu ver aqui a cara dos meus companheiros. Só que o Wesley Garcia, ele teve menos oportunidades que outros jogadores. Ele não jogou também. O cara fez 22 jogos em uma temporada de 12 meses. 12 meses, né? Danilo Dias. Mas por que ele fez? Ah, o Ventura não gostava dele, comandante. Colocou muito pouco pra jogar. Mas Ventura, não gostava por quê? não sei. Porque não apresentava, Thiago. Mas gostava do Edson Carioca, né? Era horroroso. Não interessa. Onde tá o Edson Carioca? Não, tá no Mirassol. Não tá aqui mais. Não, tudo bem, mas o Edson Carioca aqui no Goiás não jogou nada e ele jogava muito mais que o Wesley Garcia. Bicho, o jogador quando ele não teve oportunidade. Não, o jogador quando ele rende, Thiago, não tem jeito, não tem treinador na face da terra que tem coragem de tirá-lo, não. Aí o Michael. Não, é porque Pele dos Anjos. É porque o cara... É porque o Pele dos Anjos é ultrapassado. Olha, Quando o treinador não tem capacidade, você não vai você não tem nem como analisar a capacidade do cara. Agora, pelo amor de Deus, o Wesley Garcia não era titular nem lá no Paysandu, moço. Aí de fato sim, inclusive dissemos isso aqui quando ele foi contratado. mas né? é aí que te chama a atenção. Não faltou oportunidade pro Wesley Garcia aqui no Goiás não, Danilo? Pra mim, sim. Ele não teve sequência. Por incrível que pareça. Veja bem, eu vou começar a minha fala remetendo ao Hélio dos Anjos, no qual foi citado aqui agora. Ele dizia que quando o Wesley estava lá, faltava intensidade, mas que ele trazia algo interessante pro jogo. O Wesley Garcia, os recortes que eu tenho, os dados dele, é que treina mal e joga bem. O cara fez 10 gols, Nivaldo, na Série B, com o time do Paysandu, com todo respeito, 10 gols na principal competição que ele estava disputando. Você acha que o Hélio dos Anjos ia criticar o Wesley Garcia em microfone, Danilo? Mas ele entregou 10 gols pra ele, Nivaldo, entrando. Tá, mas você acha que o Hélio dos Anjos ia criticar o cara? Mas a fala dele foi o seguinte, ele não tem intensidade, mas tem poder de decisão interessante. Ou seja, ele batia falta e fazia gol, ele entrava e causava um frisson, sofria pênalti. Batia falta? Uai, você não lembra o gol contra o Grêmio Novo Horizontino, não? Lá? O Paysandu Por que não bateu aqui, então? Uai, cuidado, ele bateu algumas aqui. Eu não entendo esse cuidado seu. Cuidado, Nivaldo, o baixinho tem qualquer coisa. Ele fez 10 gols na Série B contra o Paysandu. Talvez pra mim, ô Thiago, faltou um pouco mais... Pelo Paysandu, né? Pelo Paysandu, talvez. Acho que faltou boa vontade com ele. Constância dele aqui no Goiás, sabe? Faltou dar mais segmento. O Nivaldo lembrou bem na semifinal ali do Campeonato Goiano. Ele tava no seu melhor momento, lesionou, depois chegou mudança de comando técnico, o Wagner Mancini quase nunca deu oportunidade pra ele. Faltou acreditar um pouquinho mais no futebol. O cara que entrega 10 gols sendo suplente, pra mim ele tem qualquer coisa e ele poderia render um pouco mais no Goiás. E assim, a gente pega muito, Jean, mas o Wesley Garcia não foi bem no Goiás. Cara, quem foi bem no Goiás nessa temporada 2025? Quem foi bem? Pedrinho horroroso. Fala os atacantes aí que jogaram. O Wellington Matheus horroroso. O Anselmo Ramon talvez tenha salvado, né? Mas é uma função diferente. Agora ponteiro, jogador de velocidade, ninguém jogou bem no Goiás. Ninguém rendeu, ninguém produziu. Moço, o Arthur Kaique ficou o ano inteiro aí, ó, nada. E jogou muito mais do que o Wesley Garcia. Zero. Eu não tô dizendo que o Wesley Garcia é craque, é fenômeno, é jogador acima da média. Eu tô dizendo que pra mim ele jogou pouco no Goiás. Digo mais, o primeiro gol dele aqui, ele não teve lembrando sequência. Aqui, cuidado, Nivaldo, cuidado. O primeiro gol dele com a camisa do Goiás foi de falta. O baixinho bate bem, baixinho, cuidado, ele tem qualquer coisa, Thiago, 10 gols na Série B com a camisa do Paysandu, e o cara tinha que ter sido mais aproveitado. Falta intensidade, o Até tamanho porque dele é um investimento do Goiás, o Goiás gastou dinheiro com ele. Foi, e ele tinha outros mercados pra ir. Quando o Goiás trouxe, ele tinha outros mercados. Tinha outras propostas, Eu vi o Jair Ventura falando que ele não tinha estatura. Moço, o Romário também era do tamanho dele, fazia gols. Não, o Romário não é do tamanho dele, não. Digamos, quase. Ele tem 1 metro... Eu não quero comparar o futebol. Ele era alguns centímetros maior. Ele tem 1,65 m. 1,49 agora. Gol contra o Cuiabá aqui na Serrinha, cuidado, se desse mais rotina pra ele. Quero a presença aqui do nosso G. Lopes também nessa polêmica, debate das feras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Betiza. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. Pasta Rosa, Guerra Total, as pragas urbanas. E Primeira Mão Saga, confiança absoluta. Deixa o like, gente, não custa nada, vai? Deixa o teu like aí pra mim. G. Lopes, o Wesley Garcia foi injustiçado aqui no Goiás ou de fato tem que ser emprestado? Não tem qualidade para ajudar o Verdão em 2026. O que você pensa, Jean?
Thiago, o Danilo colocou na mesma frase o Wesley Garcia e o Romário, né? É um louco, né? Na mesma frase que ele colocou são os dois. perturbado, né? Tamanho, São perturbados. estatura. Ele tem 1,63 m. Não, e o futebol, o Romário tem 16 metros, o Wesley tem 10 centímetros, né? Estatura. Na Cuidado. comparação. Deixa eu falar aqui sobre essa questão, Thiago. Você pega muito no pé do Pedrinho. O Pedrinho realmente fez um segundo turno muito ruim. Até mesmo que ele teve 2 contusões sérias. Mas o primeiro turno do Pedrinho ele foi muito bem. A gente tem que ser justo com o rapaz. Ele ajudou muito. O Goiás ganhou muitos pontos com assistências do Pedrinho e alguns gols. No segundo turno ele foi mal mesmo, aí eu concordo contigo. E veja bem, desse setor ofensivo do Goiás, tirando os meninos da base, e aí eu incluo o próprio Pedrinho, que já não é tão menino assim, mas é da base, eu mandaria embora todos os jogadores, à exceção do Jajá. O Ayrton Matheus, o Arthur Kaique, Esli Garcia e até o Anselmo Ramon, porque o Anselmo Ramon já é um jogador de uma idade muito avançada e apesar de ter ajudado o Goiás também, fez alguns gols, eu não tenho críticas a ele na questão técnica, eu tenho críticas a ele na questão etária, né, na questão da idade. Então, Thiago, Esli Garcia não serve para jogar no Goiás. O Goiás é muito grande para um jogador do padrão do Esli Garcia. O Paysandu é o lugar dele. E o Paysandu na Série C, né? E o Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande realidade. 1h52 agora. Esbafer Ferramentas com uma mega oferta para você. Atenção, pega aí, gente. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Esbafer Ferramentas, ligue agora e conheça 3093-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Esbafer Ferramentas. Do campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial da Gema PC. Entrega rápido e suporte especializado. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Meu amigo empresário, cuide do bagulho ativo da tua empresa. A saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engelabur tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engelabur 6236090447 ou acesse o site engelabur.net.br. Engelabur, a melhor amiga do empresário goiano. Casarão Goiano tem comida caseira de qualidade. Um espaço maravilhoso para você e para sua família. Casarão Goiano, venha passar um final de semana com a gente, vai. Casarão Goiano, na BR-060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. O Carlos Divino Santos, o Goiás tem que trazer o Kleber atacante. Amigo, se você soubesse a quantidade de equipes da Série B e até da Série A que tem propostas pelo Kleber, é uma coisa... Um dos melhores atacantes da Série B, né, gente? Então o cara tá extremamente disputado. Extremamente disputado. Ronélio Bueno também tá ligado. Manda o Wesley Garcia para o Vila Nova. Valmir Chagas. Thiago, Jean foi fatal. Você pega muito no pé do Pedrinho. Ô Valmir, eu não pego no pé do Pedrinho. Eu só acho que ele é um jogador superestimado. Ele não é bom de bola do jeito que todo mundo pinta. Ele é um jogador comunzaço. Todo mundo não. Você não pinta, né, comandante? Ele é um jogador comunzaço. Comunzaço. E que eu não ficaria para 2026. Apareceu proposta? Vende. Mas não, vende. Não, mas é só metade. Vende. Vende. De qualquer jeito, vende. O melhor momento do Goiás foi com ele, fato. Tudo bem, meu amigo, mas o Pedrinho não é um jogador que muda a realidade de time, não. Você entendeu? O Goiás que já teve grandes atacantes do futebol brasileiro, o Pedrinho não pode ser titular, porque ele não tem essa qualidade que todo mundo pinta. Ou pelo menos grande parte da imprensa pintava, né? Porque nessa reta final viram de fato o futebol dele, ou a falta do futebol dele, né? É um jogador comunzaço. Tem proposta, Goiás, vende. Não pensa duas vezes não, vende correndo. Cara, e falando em números... Agora, pra mim, entre Pedrinho e Esli Garcia não tem discussão. Não, e é Pedrinho porque é da base, né? É do Goiás, é nosso. Thiago, o Paulo Baia, em 2024, foi um dos destaques do Goiás, certo? Não tá dando um chute na redonda lá no Ceará. Beleza, titular no Goiás, certo? Ele jogou no Fluminense também. Foi titular aqui, não foi? E ajudou. Decisivo, ajudou, né? Ajudou. Tanto é que foi pra prateleira de cima. Sabe quantos gols ele fez em 24? No Goiás, na Série B? Quantos? 8. 10 ele fez no Campeonato Goiano, foi artilheiro, né? Fez 8 na Série B. 8. Esli Garcia era... Mas ele não foi titular absoluto, não. Tá, o Paulo Baia era. Na reta final da Série B, ele era reserva do Goiás. Ele foi titular, não foi não, Jean? Não, o Paulo Baia jogou 70% do campeonato na equipe principal. Não, ele na reta espaço final, na reta final. posição. Mas ele jogou 70% do campeonato. O Esli não jogou nem um terço, se calhar, dos minutos que ele teve. Fez 10 gols, meu amigo. 10 gols na Série B na mesma competição.
cuidado, eu posso estar muito enganado com o futebol do Wesley Garcia, mas eu daria um pouco mais de oportunidade. Você tá enganado. Você tá muito enganado. Como é que ele fez esses 10 gols lá então, Nivaldo? Me responde. E como que ele não fez nada aqui, Danilo? Mas sem jogar. Ele não jogou na Série B, Danilo. Aí. Os treinadores não iam colocar jogador que não resolveu nada, não, aí. Meu Deus do céu, o cara entrou em 22 jogos, não resolveu nada. Cuidado, ele resolveu um pouquinho nos jogos que ele entrou, Eu tô com vocês no mesmo ponto aqui, são visões diferentes e eu concordo com os dois, sabe por quê? O Wesley Garcia, pra mim, não é isso tudo, e nesse ponto eu tô com o Nivaldo, e o Wesley Garcia jogou pouco no Goiás, aí eu tô com você. Ele merecia mais oportunidades. Isso aí é igual o segredo de Tostines, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Ele não resolveu aqui porque ele é ruim ou ele é ruim porque ele não teve oportunidade? Pelo amor de Deus, velho. O cara tá aqui há quanto tempo? Não deu conta. Quantos treinadores passaram durante esse período e ele não foi aproveitar por nenhum? Será que todos os treinadores foram injustos com ele? 1h56. A nossa produção fez aqui um levantamento com o André Rodrigues dos jogadores que já tem contrato com o Goiás para 2026. E o Goiás tem uma base interessante, viu, gente? Põe na tela do YouTube. É muita gente que já tem contrato. Tadeu goleiro, Ezequiel goleiro, Antony, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, zagueiros com o Messias também. O Messias está indo embora para o América Mineiro. Tem uma proposta boa do América. Vai em paz, voltar né? Pra lá. Que o senhor vos acompanhe, meu filho. Tudo de bom para você, viu, Messias? Ezequiel é um goleiro da base. É um goleiro da base do Goiás. Aí tem o Pablo. O Thiago foi embora? O Thiago Rodrigues está negociando a renovação. Talvez fique. Mas ainda não está garantido, você tá não. falando daqueles jogadores que já efetivamente já tem contrato. O Tite zagueiro tem contrato com o Goiás. Ave Maria. Dá a linha, gente, pelo amor de Deus. Cuidado. Cuidado. É bom também? Jogou pouco? Esse aqui? Não se adaptou. Graças a Deus, né? Não se adaptou à bola, né? Não se adaptou à bola. A competição e tal, mas cuidado ao percurso do cara, Nivaldo. Turquia, Fortaleza, a prateleira que ele jogou. Não, ele já jogou muita bola. O Ronaldo Fenômeno também, Barcelona. Aquele rapaz, o doutor, o Sócrates, também já jogou muita bola. Não, jogou respeitar a trajetória do cara também. Falta a cartela. Trajetória é uma coisa. Passado, a gente aqui no Goiás ele não foi feliz, digamos assim. Esse Murilo, e a gente também não foi feliz com ele, né? De jeito nenhum. Esse Murilo é da base, o Danilo, o Moraes lateral, o Moraes está sendo negociado, não fica. Diego Carto lateral da base, o Baldória, o Juninho volante tem contrato, Lucas Rodrigues, Marcão está sendo negociado com o futebol paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem o Alan, tem o Brian, tem o Jean Carlos que é da base, tem o Xavier que é da base, Anselmo Ramon tem contrato com o Goiás, o Wesley Garcia será emprestado, Pedrinho da base e o Jajá atacante. O que foi, Jean? O Tite... Eu havia ouvido uma notícia... Não, ele tem contrato. Quando ele foi contratado? Sim. Que o contrato dele só seria renovado automaticamente caso o Goiás fosse tem contrato. Tem contrato. Até o final do ano que vem. Foi checado com o André Rodrigues. E como que eles fazem um contrato longo com o Moraes? O cara... Tava na Série D. Ele deve ter... Eu imagino que ele foi daqui a Trindade umas 10 vezes descalço, agradecendo ao Divino Pai Eterno por ter vindo pro Goiás, e os caras fazem contrato longo com ele. Bicho, qual é o critério que eles adotam lá no Goiás para fazer contrato longo com um jogador desse jeito? Com o Tite, olha a idade desse cara. Gente, a vida é um ciclo, não tô desrespeitando a figura do Tite. A história. É o homem Tite, que eu nem conheço, não sei quem é. Turquia. Certo? Eu tô falando do jogador. Como que você faz um contrato longo com um jogador velho desse, bicho? Mas, Nivaldo, na altura, a gente tem que analisar a altura também. O menino lá machucou o rosto, certo? O zagueiro. Precisava buscar um zagueiro emergencial. O Lucas Ribeiro. Precisava um jogador emergencial na altura. O Goiás foi na prateleira de cima. Ele não foi buscar na Série C como o Vila Nova mesmo buscou. O Tite Mas pra foi que fazer contrato longo? Aí não, é outro. Faz até o final da Série B. Faz até o final da Série B. Mas só que você não tá trazendo qualquer jogador, Nival. Você tá trazendo um cara que teve na Turquia, tá na 2 anos de contrato. O Turquia é o que na ordem do dia, o Danilo? 2 anos de contrato pra um cara velho. Lá, meu amigo. Danilo, 2 anos de contrato pra um cara de quase 40 anos. Mas você tá buscando um cara que tem não, pelo amor de Deus, Danilo. Vamos pegar quantas ele foi titular no Fortaleza? Pelo amor de Deus. E não tava jogando aí. Não tava, mas jogando aí. Ô, Danilo, você tem que pegar assim, quantos anos tem esse cara? 37. Você vai fazer um contrato de 2 anos com ele? Mas aí é a gestão, Nivaldo. Mas eles foram buscar um cara que o Nivaldo tá questionando. Mas é isso que eu tô questionando. Será que eu tô falando grego aqui? Não, mas aí a gestão falando turco. É o seguinte, busca 1 ano mais 1, ou então se subir... Você pega jogador velho, você faz assim, ó, bicho. 6 meses de contrato. Seguinte, não, você faz assim, olha, é o seguinte, o campeonato nosso, essa janela aqui, bicho, em abril, por exemplo, janela não existe em abril. No início do Campeonato Brasileiro, da Série B, por exemplo, nós vamos contratar você até o final da competição.
Beleza. Se ele fez um campeonato bom, o cara tá bem fisicamente, fala assim, bicho, é o seguinte, nós temos interesse na renovação com você. Você quer ficar aqui? Quer ficar? Produtividade. Não, eu tenho proposta do 13 de Lucélia. Da Turquia. Eu tenho proposta da Turquia, o Galatasaray. Quanto que é lá? É assim, assado. Não, é muito fora da nossa realidade. Tchau pra você, obrigado, nós vamos atrás de outro. O que o Vila fez com o Ralf. O Vila fez isso com o Ralf. Mas tem que ser assim, bicho. Você fazer contrato... ele não vai ser titular no Goiás, certo? E vai ficar aqui ganhando dinheiro à toa, sem fazer nada. 14h agora, dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Model 5 é o novo Credill ícone fecho da sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. Meus amigos do Brasil, sempre bom falar para você dessa marca maravilhosa que é a nossa Vedacil. Tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Na Vesa Peugeot Aparecida. Na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. E também, é claro, Kelly Unhas. Alô, torcedor goiano, agora você tem um local perfeito para fazer aí todo cuidado com as suas unhas, viu? O final de ano tá chegando e você precisa estar bonita. Kelly Unhas tem estúdio designer com alongamento de unha, gel, fibra, molde F1, esmaltação em gel e muito mais. Tem também spa dos pés. Agende agora uma sessão pelo 629-8484-3127. Venha para o timaço da Kelly Unhas. Tiago, posso encerrar minha fala sobre o Wesley? De novo? Sim, para encerrar de fato. O doutor Anderson Guedes falou aqui que ele tinha um problema de secar. Ele cita isso aqui, né? Que o Wesley Garcia, até o Ventura falou que ele tinha um problema de secar, que ele demorava mais para se recuperar de um jogo em relação aos outros companheiros. Talvez tenha pesado também, né? Só para matar o assunto, Danilo. Assim eu vou encerrar minha fala. Eu tenho que falar uma outra coisa aqui também. Arthur Kaique, 1.600 minutos, 3 gols. Horroroso. Wesley Garcia, 854 minutos, 2 gols. Pronto. Mas são dois jogadores que não servem. Meu Deus do céu. Mas aí você tá fazendo comparação com coisa inútil. Mas você estava falando que... Mano, pelo amor, você tá fazendo comparação você tá fazendo comparação com um ruim com um péssimo. Quem que vai resolver o seu problema? Mas só que ele teve muito mais minutagem que o outro e quase fez a mesma coisa que o outro que teve mais. Jesus do céu. E o que ele agregou ao Goiás? Ele tendo mais menos minutagem e tendo... Por que o outro teve muito mais minutos e não agregou nada? Meu Deus do céu! Você contrataria... Bom, vamos supor, Danilo, você é o Michel Alves. Você contrataria o Wesley Garcia pelos números que eles apresentam no Goiás? No Goiás, não. Mas na Série B do ano passado, sim. Então, meu amigo, é isso que eu tô discutindo o Wesley Garcia no Goiás, filho. Nos números no Goiás, não. Mas eu ia olhar a minutagem. Mas por que esse cara no jogo jogou tão pouco aqui, sendo que em 24 ele entregou 10 gols aqui? O que houve? Ele jogou pouco porque ele é ruim, Danilo. Jogador bom se escala, Danilo. 2 detalhes aqui, ó. O jogador bom se escala. Ele jogou pouco porque ele é ruim, porque ele não dá conta, porque os treinadores não têm confiança nele. Xavier tá negociando a rescisão contratual, não fica, que é garoto à base. E sobre a questão do Tite, foi um pedido do então técnico Wagner Mancini. Foi uma indicação total dele. Ficou enchendo o saco. E o Tite falou pro Andrino que só viria com o contrato até o final do ano que vem. Então o Goiás não teve jeito. Foi um pedido insistente do Mancini. Você vai pra aí casa a diretoria do chapéu, civil, tchau obrigada a contratar. Faço não. Não faço não. E te digo mais, se um Fortaleza da vida cai, um Tite volta pra lá, ele é o cara. Aí depois vamos ficar falando aqui. Cara! Cuidado. Ele não adaptou aqui. Não quer dizer que ele não jogou aqui, não vai jogar lá. O Tite é fim de carreira, meu filho. Por que ele não o tava Tite é fim de carreira, dá conta não. Vamos lá, por que ele não tava adaptado lá? Porque a exigência da Série A é outra, ó. Moço, Davi Luiz joga mais com o Tite, com todo respeito, chegou lá andando. Cada um é a sua opinião, mas ele tá na Europa, foi embora, não tá lá mais. Então, só pra você ter ideia, adaptar são períodos. Será que eu entendo mais de jogador de futebol do que o Danilo, que jogou profissionalmente? Não teve sorte no Goiás, bicho, o Davi Luiz, quando ele saiu do Flamengo e foi pro Fortaleza, na cabeça dele, e é fato, né? Ele já estava em declínio na carreira, tanto é verdade que ele não fez absolutamente nada lá. Manda embora, não quero Donato e Doma, manda embora. Desde que eles foram embora, o Vila não achou um zagueiro,
Tô falando 2 não. Igual. Igual. Zero. É outra discussão. Aí você tá querendo... Você mudou o assunto. Aí você tá querendo não, escorregar... Só tô querendo mostrar... Não, aí você tá querendo escorregar, levar pra outro cômodo uma discussão que não tem nada a ver. Não, eu tô querendo dizer que um Tite numa Série B, num Fortaleza da vida, caso não caia, joga. Mas qual foi a competição que o Goiás disputou esse ano? Ele não adaptou aqui, Nivaldo. Mas como não se adaptou? Pelo amor de Deus. Vou te falar, porque ele começou como titular, ué. Ele é a mesma característica do Messias, do Andrino. Ele precisa de um cara mais rápido, ágil. 3 torres, grandona, lento, o Goiás marcando lá no meio campo. Pega um Pedro Rocha com 50 metros pra correr, nem ele aguenta. Nem o Messias aguentou, o Lucas Ribeiro. Não se adaptou, Olha o Paulo Gomes aqui, ó. Ele é fim de carreira. Quando o Goiás contratou, você não disse isso, Thiago. Ô, Paulo, eu acabei de falar aqui que eu elogiei a contratação. Eu não sou oportunista, não. Quando o Goiás contratou o Tite, eu bati palma. Quando o Goiás contratou o Messias, eu bati palma. Só que o que eu não sou aqui é teimoso. O cara não jogou nada com a camisa do Goiás. Aí eu vou ficar aqui elogiando o cara? Brigar com o número não tem jeito. Não dá, ué. Eu não sou doido não, meu amigo. Nem tanto, né? Fala, Jean, pra gente matar o assunto aqui, meu filho. Não, rapidamente. O Danilo, o Wesley Garcia não jogou no Goiás porque ele não deu conta. Porque os treinadores não tinham confiança nele. Ele jogou pouco porque o treinador via ele nos treinos e falava, não vou escalar esse rapaz. Jogador bom se escala, né? Agora, Nivaldo, você tá vendo o que eu passo com o Danilo aqui diariamente, quando ele entra com esses números malucos dele, né? Você tá passando o que eu passo sempre. O Nivaldo tá doido. Mais um detalhe para terminar. E só um detalhe aqui sobre o Tite. Isso aqui é uma pessoa que eu confio pra caramba no Goiás. Aí, ó, cuidado. É uma pessoa que eu confio pra caramba. O Tite não adaptou, Thiago. Ele não tem condições físicas. A situação dele é parte física. E quando ele jogava no Goiás, o Mancini montou um esquema de acordo com as características dele. Isso aqui é uma fonte do Goiás que está me passando a mensagem agora. Então a questão dele é parte física, gente. É jogador em declínio. É um ex-jogador em atividade. É a leitura que eu fiz aqui há pouco, hein? É a leitura que eu fiz aqui há pouco, igual o Messias. Se o Goiás tiver proposta pra ele, vai embora. Libera urgente. Paga passagem. Vai, tchau. Sim. Eu olhando aí essa relação, Thiago, que você passou... O Goiás tem que se desfazer do Tite, do Messias, o Marcão já tá indo embora mesmo. Já. E o Goiás vai ficar com a boa base de jogadores jovens, jogadores promissores, né, que vêm das suas categorias de base. E aí o Goiás tem que fazer as contratações pontuais. Para mim o Goiás começa com a boa base. Cara, o Goiás, assim, muita gente pintando aí cenário de guerra, de Segunda Guerra Mundial. O Goiás tem uma base interessantíssima e as contratações que o Goiás está falando que vai fazer, se o Goiás conseguir aí 4, 5 boas contratações, Nivaldo, o Goiás começa 2026 com tudo. Eu não falei no direto ao assunto sobre o Michel Alves, que ele precisa ter cuidado e critério nas contratações. Ele não precisa contratar... De muita coisa, né? De quantidade. E não precisa contratar jogador pelo reembolso postal, certo? Negócio de revista Hermes. Não, ele tem que fazer... uma investigação a respeito do jogador, como é que é esse cara, como é que é o comportamento dele, que tipo de rendimento ele pode apresentar ao Goiás, se ele realmente quer jogar para valer, porque eu não vou usar esse negócio de barriga cheia vazia, porque eu acho que não gosto, eu não vou falar ridículo não, porque muita gente usa, então, ok, mas é assim, ó, por exemplo, os caras não gostam, mas eu vejo assim, como tentativa, essa contratação desse atacante lá do Amazonas pelo Atlético, sensacional. Porque esse rapaz, eu acompanhei um pouco lá o restinho do Amazonas, viu? Esse rapaz teve tanta dificuldade financeira lá, porque o Amazonas não estava pagando ninguém, estava passando assim, 3, 4 meses sem pagar os jogadores. Esse jogador ele quase foi embora pro país dele, porque não tinha dinheiro para nada. E fez 10 gols. Pois é. Então, é um jogador que tem 30 anos, ou seja, é um cara que vindo aqui pro nosso futebol, ele poderia vir pro Goiás, pro Vila, pro Atlético, que tem uma estrutura boa para dar pro atleta. Ele tendo a cabeça boa, ele tem todas as condições de se desenvolver aqui. Então, é esse tipo de contratação que o Michel Alves precisa trazer. Não é... o Wesley Garcia jogou bem contra nós aqui, 18 minutos, vamos contratar esse cara e fazer um contrato longo. Não é assim, bicho. Fazer contrato longo com o Moraes, meu Deus do céu, onde esses caras estavam com a cabeça? Lembra do Marcelo Carioca, Nivaldo? Que fez uma partida boa contra o Goiás, fez, se não me engano, 3 gols. O Goiás fez um contrato com ele de 5 anos. Ele ficou 5 anos no Goiás ganhando sem jogar.